Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera conosco ao vivo no estúdio. Tudo bem, Vera? É isso, Leandro. Vim matar saudades do estúdio de vocês e dos ouvintes e espectadores em loco. Boa tarde. Obrigado pela presença. E tem uma notícia quente aqui, que a gente ainda não registrou. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, enviou hoje para a Justiça Federal do Distrito Federal, portanto, para a primeira instância, 4 pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por ataques ao tribunal e a ministros do STF. Esses pedidos foram apresentados em 2021 ao Supremo por aquelas declarações às vésperas e durante as comemorações do 7 de setembro e agora vão para a primeira instância. O que você tem sobre isso? Pois é, Leandro, esse é o rito normal, né? Desde que o Supremo mudou o escopo do que é abrangido pelo foro privilegiado, quando a pessoa perde o mandato, automaticamente as suas ações passam para a primeira instância. Na questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode vir a ser um pouco diferente em alguns casos. Por quê? Porque tem inquéritos que vão continuar no Supremo, que estão sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, que envolvem o ex-presidente. E nesses casos, eu acredito que a iniciativa do ministro Alexandre vai ser de manter o foro, uma tentativa de fazer o foro ficar lá por assunto e não por prerrogativa de função. Então, acho que ainda vai ter alguns debates sobre processos, inquéritos específicos que dizem respeito ao ex-presidente da República. Mas nesse caso de novas investigações que ainda não estão em andamento, a ministra seguiu o procedimento padrão, protocolar ali, esperado para esses casos. Outros processos a que o Bolsonaro responde, inclusive processos de antes dele ser presidente, que ficaram meio parados em banho-maria no período da presidência, também deverão voltar. Então, a gente vai ver aí um espalhamento por primeira instância do Rio, primeira instância do DF, de ações contra o ex-presidente. Por isso, até que uma das cláusulas do acordo dele com o PL foi que o partido banque as despesas com advogados dele, da família, porque deverá vir uma avalanche aí de inquéritos, de posteriores oferecimentos de denúncias, processos, etc. Tudo bem. Mudando de assunto, o presidente Lula chegou ontem aos Estados Unidos. Hoje de manhã, no horário de Washington, já se encontrou com Bernie Sanders. O senador americano chegou à casa onde ele está hospedado às 10h30 da manhã, no horário de lá, e mais tarde tem encontro com o presidente Joe Biden. E um dos assuntos é justamente o Fundo Amazônia, né? Exato, Leandro. A gente conversou ontem aqui, você e o Sardenberg, sobre o que eram os pontos consensuais e quais aqueles sobre os quais havia dissenso entre Biden e Lula e que, portanto, deveriam ser tratados de maneiras diferentes no encontro bilateral dos dois. Esses assuntos já começaram a ser discutidos por assessores dos dois lados. E aí o texto de uma declaração conjunta entre os dois presidentes, que deverá sair ao término do encontro, está sendo também ele negociado. O interessante, o ponto positivo para o Brasil é que aqueles 2 pontos sobre os quais eu afirmei que havia consenso e que o Brasil tinha possibilidade de colher bons frutos, eles avançaram nessas tratativas iniciais. Então deverá haver realmente um compromisso dos Estados Unidos de ingressar no Fundo Amazônia, e ingressar com recursos, ainda que não seja detalhada a forma desse ingresso e o valor desses recursos, mas um compromisso de adesão dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia deverá sair. E o outro ponto de consenso que é importante para o Brasil neste momento é a defesa da democracia contra o extremismo. Isso interessa aos dois presidentes, pelo fato de que os dois países tiveram ataques semelhantes às suas democracias, e deve fazer com que isso fortaleça a posição tanto do governo Biden, que vai enfrentar uma eleição no ano que vem contra o trumpismo, quanto aqui do Lula, aqui no Brasil, e eu escrevi a respeito disso na minha coluna de hoje, porque voltar de lá com uma declaração conjunta com os Estados Unidos na mesma linha contra o extremismo pode ajudar a impulsionar aqui dentro um pacote de medidas para enfrentar
repetições do que a gente viu em 8 de janeiro. Esse pacote já está em gestação no Ministério da Justiça. O ministro Flávio Dino esperava vê-lo apresentado ao Congresso mais rapidamente. Ele deu uma patinada, mas essa viagem aos Estados Unidos pode ser um novo fôlego, um novo ímpeto para impulsionar o andamento desse projeto. Medidas por meio de lei, então, para evitar atos como esse de janeiro. Para punir mais fortemente, para deixar caracterizado terrorismo ali de uma maneira mais explícita, para não ter margem a nenhum tipo de interpretação, para criar a Guarda Nacional. Que o terrorismo não inclui motivação política, né? Foi uma grande discussão. Tem essa grande discussão e aí tem diferenças de interpretação, por exemplo, entre o que o Aras diz e o que a lei diz, mas pessoas interpretam que a lei pode ser mais aplicada mais abrangentemente. Então, deverá ficar mais claro isso numa das medidas desse pacote. Outra vai criar a Guarda Nacional para ajudar justamente a guarnecer prédios públicos, evitar que aconteça o que aconteceu em 8 de janeiro. E outras dizem respeito a você ter mais mecanismos de punir e tirar do ar conteúdos nas redes sociais. Esse é o ponto mais polêmico de todos, é isso que está atrasando o pacote, mas também isso é um consenso mais ou menos global de que as democracias vão precisar regular melhor o conteúdo das redes para evitar que, sob o guarda-chuva da liberdade de expressão, se cometam crimes e se instiguem crimes contra a democracia. Então, isso é o pacote do Dino, que o fato desse assunto ser um dos principais da viagem pode ajudar a tirar da gaveta. Perfeito. Vera Magalhães, obrigado, viu, pela visita aqui ao nosso estúdio. Obrigada, adorei ver todos aqui. Mais tarde tem ponto final, mas aí já diretamente do estúdio remoto. E reforçando, segunda-feira tem o Roda Viva com o presidente do Banco Central, né? Não se fala em outra coisa. Expectativa enorme em relação a isso. Estaremos lá, mas antes a gente conversa um pouquinho sobre isso na segunda. É verdade. Também. Roberto Dá Campos. uma palhinha. É isso. Bom fim de semana, Vera. Obrigada, Leandro, para você e para todos os nossos ouvintes também. 1h43 agora.